Olá, eu sou Rosana Geller-Ruschel. Esse é o Ciência para Ti, um podcast pensado para aproximar a ciência da vida das pessoas. Hoje eu converso com a doutora Gabriela Jardim. Ela é advogada, socióloga, mestra e doutoranda em Sociologia e Ciência Política. A doutora Gabriela atua com acesso à justiça, igualdade racial e defesa de direitos nas periferias. Ela também é fundadora do projeto Defesa Periférica e integra a Comissão da Igualdade Racial da OAB-RS. Doutora Gabriela, muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer poder te ouvir e te encontrar aqui. Eu acho que a gente já se conhece um pouquinho, né, por ser colegas. Sim. Mas, enfim, é um prazer imenso te ter aqui. Igualmente, Rosana, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo com você e com quem estiver nos assistindo, né? Ouvindo um pouquinho aí da minha trajetória. Obrigada. Bom, falando em trajetória, inclusive, né, olhando assim para tu mesmo olhando, né, para tua trajetória até aqui. Como que tu definiria a doutora Gabriela de hoje e o caminho que tu vens assim trilhando, seja na advocacia, na academia, né, na sociologia, na atuação social? Tarefa difícil aí pra gente começar. Já para começar, começando. Mas eu acho que algo que define muito a doutora Gabriela, o meu desempenho fora e dentro da advocacia, enquanto pessoa, mulher também, é a palavra resistência, né? É algo que comunica e une muito tudo que eu venho desenvolvendo, né? Eu gosto de dizer que recentemente eu me descobri enquanto mulher negra. Sim, descobri, porque não é um processo que a gente sabe, que a gente nasce sabendo, né? É algo que a gente vai desenvolver aí ao longo da trajetória, nos conhecendo, entendendo que somos corpos situados, né, numa política de necropolítica, né, que ainda nos aniquila, né, nos tira desses páreos, né? Então, tudo que a gente faz é sobreviver, é resistir, né? E eu levo essa sobrevivência e essa resistência para minha atuação, seja na pesquisa, né, seja na advocacia, é algo que está sempre muito presente, de forma muito combativa, né? Então, acho que seria um bom caminho para a gente começar definindo assim. Eu acho que até a minha próxima pergunta é bem nesse sentido, assim, porque tu és, né, advogada, socióloga, atua nesse campo jurídico, mas também no campo social, no campo político, e essas formações, essas atuações, elas acabam se encontrando, né, seja na teoria, seja na prática. Como que isso funciona, assim, esses cruzamentos? Perfeito. Tu sabes que até há pouco tempo atrás eu não conseguia conceber que todas essas minhas funções elas se cruzam de alguma forma, né? Até que numa conversa com o meu orientador na época, né, ele disse: Nossa, a partir da minha defesa, agora eu não me recordo se foi na qualificação ou na defesa, mas foi numa banca, em que ele disse que a partir da minha pesquisa eu conseguia consolidar todas essas frentes, né? Porque até então eu tenho uma atuação na advocacia, tenho uma atuação enquanto socióloga, enquanto pesquisadora, professora, né? E sempre assim, me pareceu que eu fazia muita coisa sem muita direção, mas pelo contrário, né? A partir do momento em que eu consegui me entender enquanto uma mulher negra, militante, que atua dentro e fora politicamente da academia, da advocacia, eu consegui ver que isso tudo se liga, né? E a forma como eu atuo na advocacia, eu sou criminalista, né, especificamente, as formas de defesa que eu trago, os clientes que eu defendo, me trazem o mesmo olhar que eu tenho na pesquisa, né, quando faço essas indagações e tudo mais. Essa vontade de ser advogada criminalista, isso existiu desde o começo da faculdade ou foi uma coisa que tu foi, assim, amadurecendo? Desde o começo com certeza, tá? Na bem da verdade, quando a gente entra na faculdade, a gente entra somente querendo cursar direito, né? Sem muitas especificações ali do que a gente vai fazer, né? Claro, salvadas as exceções, né? Mas tinha essa vontade de atuar no criminal, né? No início ali até tinha
um olhar mais voltado para a carreira pública, né, para ser uma juíza, uma promotora, mas ao longo da faculdade, que eu fui podendo ali descobrir como que é o exercício da advocacia, né, e mais para o final, porque na verdade, quando a gente sai da faculdade, o que a gente aprende teoricamente não nos sustenta quando a gente sai da faculdade, né? E acaba que o caminho mais célere para esse sustento acaba sendo a advocacia, né? Então, tendo contato ali mais pro final da faculdade, de como era a profissão, né? Eu digo, nossa, os estágios e tudo mais, eu sempre estagiei na carreira pública, mas isso me fez ver que eu não queria carreira pública assim que eu me formasse, né? É raro, mas acontece muito. Exatamente, né? E consegui ver que justamente era o campo em que eu não podia estar para fazer essa luta diária, né, em que eu precisava fazer, né? Então, assim que eu me entendi como advogada, sempre houve a intenção de vir para o criminal, né? E aí a gente ouve muito aquelas críticas, meu Deus, mas né, tem que ter cuidado, é perigoso, é isso, é aquilo, né? Isso tu chegaste a ouvir? Já, diversas vezes, até mesmo dentro e fora de tribunais, de colegas próximos, de senso comum, né? Em que nós somos defensores de bandidos, nós somos defensores do crime, né? Enquanto, na verdade, nós somos defensores de que as pessoas tenham direitos a defesas dignas, né? E honestas. Então, acho que isso é algo muito relevante mesmo, assim. Então, mas hoje, olhando para mim, assim, eu vejo que a advocacia é o que melhor me descreve, é o que mais me dá essa liberdade, né? E me dá a liberdade justamente de ser aquilo que eu sempre fui, né? Combativa, resistente e lutar ali por aquelas pessoas que, infelizmente, naquele momento não têm a voz para poder falar por si, né? Isso, inclusive, se conecta com o que eu quero falar agora, que é do projeto Defesa Periférica, que é um projeto criado por ti em parceria com a também advogada, né? Isso. Isadora Trajano. Exato. E é um projeto que atua com atendimentos, né, jurídicos, gratuitos, humanizados. Eu queria saber que projeto é esse de ti e que momento, que contexto que esse projeto surgiu. Então, o Defesa Periférica, ele é um sonho de vida, né? Algo que a gente conseguiu realizar com muito trabalho, né? Eu e a Isadora nos conhecemos numa pós-graduação em Tribunal do Júri, né? Inteligência Defensiva e Tribunal do Júri. E dentro dessa pós-graduação, nos conhecendo ali, nós vimos que nós tínhamos os mesmos olhares, né? De sermos duas advogadas negras que vieram do meio periférico e nos entendemos naquele contexto de advocacia como pessoas que precisavam ter um olhar diferenciado, porque a nossa trajetória não nos permitiu e não nos permite, no atual momento, abrir um escritório muito bem remunerado no bairro Moinhos de Vento, no Passo da Areia, né, em lugares assim que são bastante elitistas, né? Nós somos duas advogadas que viemos do meio periférico, a Isadora veio da São Pedro, eu vim da Restinga, e nos criamos ali, né? E ao fazer traçar essas estratégias de quem são o nosso público, quem são as pessoas que vão atender, justamente, e quem estiver ouvindo aí a gente vai poder se identificar com isso, né? Quem tem essa trajetória periférica sabe que quem vai contar e contratar o teu trabalho é o vizinho do lado, são as pessoas que te viram ali crescer, se formar e se desenvolver naquela comunidade, né? Então, ao sairmos dessas comunidades, a gente sentiu uma necessidade de devolver um pouco para esse meio, para esse público, o trabalho que a gente estava podendo desenvolver. Nós duas somos filhas das políticas públicas, né? Ingressamos e cursamos a faculdade por meio dessas políticas e entendemos que somos contra aquela ideologia de que a favela venceu porque a gente conseguiu sair desse meio. Não, muito pelo contrário. Nós conseguimos sair desse meio por oportunidades e justamente oportunidades que as nossas famílias também estruturaram e nos conseguiram nos ceder, né? Mas ao mesmo passo em que a gente consegue sair, também surge uma responsabilidade da gente voltar para esse meio e fazer esse trabalho, né? Mas muito antes disso, o Defesa Periférica, de ser o Defesa Periférica, né? Isso tudo começa com o meu encontro e o encontro da Isadora, e a gente, num primeiro momento, entendendo que
nossa, tá tudo bem nós sermos duas advogadas negras e periféricas, a gente tem um público, a gente tem uma atuação possível. Porque o mercado, a forma capitalista que nós somos inseridos na advocacia, faz com que a gente se forme e tenha que buscar altos escritórios, né? Mas a gente questiona, como é que esses clientes, como é que essas pessoas que advêm da periferia, que também são sujeitos de direitos, que também precisam ter ali os seus direitos garantidos, né? Como é que eles acessam isso, né? E nós, por termos sido já pessoas que moramos nesses lugares, nos criamos nesses lugares, a gente entende que são muitas poucas as iniciativas e as pessoas que chegam nesse meio para garantir isso, né? Então, a Isadora, lá, um belo dia, após uma fala minha lá na pós, em que eu me revoltei contra os colegas e disse que a gente tem que botar abaixo desse sistema capitalista, advocatício, né? Ela me chama para um café, né? E diz que ela tinha muita vontade de fazer alguma coisa que pudesse devolver isso para o meio da comunidade. Eu digo, nossa, Isadora, isso também é uma vontade minha, né? Isso foi 2020. 2023. A gente tinha recém, tanto eu quanto ela, e é muito engraçado, assim, porque a nossa parceria, quem nos vê, acha que a gente já é amiga de longa data, né? E não, a gente se conheceu em 2023, essa pós-graduação, e nós duas tínhamos acabado de pegar a certificação da ordem. Olha só. Né? Eu peguei em fevereiro e a Isadora, se não me engano, pegou em março, né? Então a gente tinha acabado de ganhar a carteirinha da ordem ali, tá, e agora o que a gente faz com isso, né? Além de pagar a anuidade, né? E nesse café a gente conseguiu reunir muitas ideias que a gente queria fazer, inclusive de luta contra esse sistema que tenta nos taxar, tenta nos colocar dentro dessas caixinhas que a gente chama da supremacia branca, né? Então a gente entende, e é por isso que é tão bonito o projeto, porque vem dessa sintonia, da gente se entender enquanto duas mulheres negras que merecem espaços maiores do que simplesmente essa pecha capitalista em que a nossa advocacia tenta nos colocar, né? Então vamos fazer alguma coisa nesse sentido. E ali naquele mesmo café a gente já começou a traçar alguma estratégia e nos olhamos. Eu lembro muito daquele olhar da Isadora e meu, eu disse, bah, isso vai dar bom, hein? Imagina só. E o nome Defesa Periférica já veio assim no começo ou demorou um pouco? No começo, nós tínhamos o nome Advocacia Periférica, tá? Foi a primeira nomenclatura, assim, mas aí a gente viu que a gente iria enfrentar um problema até mesmo com os limites éticos que a gente responde com a OAB, né? Porque a OAB determina que nós não podemos fazer captação de clientela indevida, né? E aí a gente passou por todo um procedimento de regularização, né? Para que a gente colocasse que o trabalho do Defesa Periférica ele não se envolve com as nossas advocacias particulares, né? Ele é um projeto à parte, ele é um projeto pro bono e que trabalha exclusivamente dentro das comunidades de Porto Alegre, né? Então, no começo ali, a gente enfrentou muita burocracia e dificuldade justamente com esses limites éticos, né? O que é pro bono, para quem não sabe? Ah, com certeza. O pro bono é o gratuito, né? E então a gente tinha essa vontade e o primeiro atendimento foi isso. Eu e a Isadora colocamos os computadores nas costas e saímos dentro da comunidade, de porta em porta. Tudo bom? Tudo bem? O senhor, a senhora tem alguma demanda que gostaria de esclarecer? Nós somos o projeto Advocacia Periférica, né? E é assim que a gente começou, partiu de nós. Nunca tivemos nenhum apoio nesse primeiro momento, eram iniciativas partidas, né, de mim e da Isadora, dos nossos próprios recursos financeiros, né? Isso em maio de 2023, tá? Fizemos as primeiras ações ali, até que em agosto a gente entendeu que esse projeto, para além do pilar do atendimento jurídico e de qualidade às comunidades, né? E que nos traziam muitas demandas assistenciais, do tipo acesso à creche, acesso à saúde, regularização de pensão alimentícia, direitos de aposentadoria, né?
E isso é importante dizer, porque no primeiro momento a gente, como nós duas somos advogadas criminalistas e temos um escritório na área, a gente achou que ia adentrar as comunidades e ter só demanda criminalista. Nessa temática. Né? Não aconteceu. Nós fomos surpreendidas completamente ao contrário. As pessoas nos traziam reivindicações assistenciais, né? E eu acho que o mais importante ainda, nesses 23, 24, 25, 2 anos e pouco de projeto, o nosso público primordial são mulheres. E mulheres em posição de chefe de família. E isso quer nos dizer alguma coisa, né? Então, se a gente adentra as comunidades periféricas e nós temos uma maioria de mulheres que são chefes de família, na sua grande maioria também mães solo, que desenvolvem essa maternidade de forma única e exclusiva, né? A gente vê que essa política assistencial, ela não não chega no meio periférico, como também não consegue atingir a esse público, né? Então, uma das demandas que a gente mais tem, por exemplo, é acesso à vaga creche, né? Em que o Poder Judiciário faz uma exigência de que essa mãe comprove que está trabalhando, né? Comprove que o pai está trabalhando. Mas, olha, isso vai completamente ao contrário dessa realidade. Porque, primeiro, a maioria delas sequer tem acesso ao genitor, né? Que muitas vezes sequer registrou, sequer cumpre com as suas obrigações paternas, né? E aí a gente ainda tem que fazer essa demonstração para o judiciário. Segundo ponto, se essa mãe está buscando um emprego, né? Se essa mãe está buscando uma vaga em creche, é justamente para ela poder trabalhar. Então, como é que eu faço a comprovação de que ela já está trabalhando se ela não tem com quem deixar o filho? Não fecha, né? Não fecha a conta, né? Então, a gente adentra essas comunidades e começa a ver um crescimento nessa procura dessas demandas assistenciais, né? E aí, muitos nos perguntam assim, mas vocês são a Defensoria Pública, né? Não, nós não somos, nós somos um grupo, um coletivo autônomo de advogados, né? E que também presta um trabalho gratuito, né? Faz o processamento dessas demandas, seja administrativo e judicial, até o final, mas que o principal aproxima a pessoa do seu direito. E qual que é a reação da pessoa quando vocês dizem que vocês são um projeto autônomo? Como que eles reagem? Muitas pessoas já desconfiaram desse trabalho, né? Porque, e aí a gente vê também uma outra realidade do quanto se promete nessas periferias, né? O quanto entram pessoas prometendo e não conseguem devolver recursos, não conseguem aprimorar projetos, às vezes por uma falha estatal, às vezes por um interesse maior, né? O que não é o nosso caso. Então, teve um dos primeiros casos que a gente atendeu, e lembro dessa senhora nos questionando, né? Mas vocês estão fazendo atendimento gratuito? Vocês são advogados, estão fazendo atendimento gratuito aqui na comunidade? Aquela desconfiança. Exato, mas por que isso? E ela perguntou o porquê. E o porquê me parecia tão óbvio, mas naquele momento, assim, eu fiquei sem resposta, sem reação, né? E daí eu expliquei novamente para ela, nós viemos desse meio, a gente acredita que aqui não chega esse acesso, né? E mais do que a judicialização, mais do que trabalhar com o processo jurídico, a gente quer dar acesso à informação. Porque é isso que a gente verifica que não chega, de fato, nessas comunidades, né? E então foi algo muito gratificante para nós e mexeu muito com com as nossas trajetórias, né? E aí a gente chega em agosto de 2023 e vê, nossa, a gente tem muito caso, muita demanda, muita comunidade para chegar. Nós duas sozinhas não vamos conseguir. Vamos lançar o primeiro edital? Vamos. E aí a gente já tinha trocado o nome para a Defesa Periférica, entendido quais eram as nossas limitações, né? Batido em muita pedra, porque por incrível que pareça, muita gente foi contrária à criação do Defesa, no sentido de colocar empecilhos para isso, né? Então, nunca criaram um projeto, mas aí quando nós criamos o nosso, teve muitas pessoas que nos colocaram esses obstáculos e objetivos e foram contrárias a isso, né? Colocando empecilhos institucionais e tudo mais, e a gente resolveu ignorar isso e realmente ir para dentro da comunidade, né? E abrir esse edital, porque daí a gente foi entendendo que, bom, nós somos duas advogadas negras, corremos atrás do aprendizado, ninguém nunca nos ensinou nada, a gente aprendeu com as práticas, né? Com a vida.
Então, por que a gente não abre esse espaço para outros colegas, também negros, né, especialmente, e que não tiveram essa oportunidade de aprendizado? E que saem com a mão na frente e outra atrás da faculdade, né? Nós fizemos aí o nosso primeiro edital de seleção, em que vieram 5 colegas, né? Eram 3 advogados e 2 bacharéis em direito, né? Em que também começaram as suas formações práticas conosco, né? Só. Eu tenho muito orgulho desses 5 primeiros e nomino, né? Foi o Alexandre, a Maralise, o Bruno, a Juliana e o Saulo, né? E sim, eu tenho uma memória fotográfica impecável, né? Mas foram os 5 primeiros, assim, que deram, de fato, nome e corpo ao projeto Defesa Periférica. E uma memória, acredito, afetiva também, muito, né? muito. Tenho muito carinho por cada um deles, né? Especialmente a Juliana. A Juliana, eu sempre cito o exemplo dela, porque ela chega para nós e nos diz: gurias, eu não sei nada, eu preciso aprender, eu preciso, né, beber do conhecimento de vocês. E a gente diz: então vem com a gente. Aquilo que a gente sabe, a gente vai te passar, né? E a gente foi ensinando, especialmente eu, com essa minha mania de professora, né? Um amor por ensinar. E eles vão chegando, a gente vai trocando e nós vamos aumentando esse número até chegar hoje. Nós temos uma equipe de quase 15 membros dentro da organização interna e assistentes que também são advogados e bacharéis que compõem aí os atendimentos, né? E esses editais, eles vão sendo, assim, abertos periodicamente? Vocês têm, assim, data para isso específica ou é conforme demanda? Como é que funciona? É conforme demanda, né? A gente vai verificando ali se temos um bom número de assistentes, né? Quais são as demandas que estão vindo da comunidade, né? Se são muitas demandas ou poucas demandas. Então, acaba que a gente avalia, né? Quais são os objetivos naquele momento específico, né? O projeto, ele trabalha muito, assim, com acolhimento, né? Com escuta, com linguagem acessível, que tu já mencionou. Por que essas dimensões, assim, são tão importantes quando a gente fala de acesso à justiça? Nossa, são tão importantes porque justamente você conhecer o seu direito te dá uma liberdade e faz com que você seja enxergado como alguém, seja visualizado como um ser humano, né? E eu não estou falando nem do conceito de cidadão, de democracia, estou falando de você se enxergar como pessoa, né? Nesses meios, a gente já sentiu isso, a gente vem desse meio e pode afirmar isso com propriedade. As pessoas esperam que lá não se tenham pessoas conhecedoras do seu direito, né? Então, esse acolhimento, a gente vê que, infelizmente, outros órgãos, outros profissionais não conseguem fazer. E justamente porque tem, talvez, muitos empecilhos institucionais, não sei, mas o fato é que a gente ignorou tudo isso e foi para a comunidade, acolher essa comunidade, né? Por isso que a gente gosta muito de utilizar o termo acolhimento jurídico e não tanto atendimento. Porque na maioria das vezes tu não vai ter uma demanda jurídica ali a trabalhar, né? Tu vai ter mais essa orientação e mais esse olhar no olho, ouvir a pessoa, dizer oi, tudo bem, né? Você tem esse direito e a gente vê que isso muda o olhar da pessoa, muda a postura, porque elas passam a ser visualizadas, enxergadas, né? E respeitadas como seres humanos, que infelizmente não são. Eu acho que isso é uma verdade cruel, mas é uma verdade que precisa ser dita. As populações periféricas, elas são invisibilizadas justamente porque a gente vem do contexto histórico de formação brasileira que trabalhou com a escravização de pessoas, povos africanos e indígenas, né? E isso já mostra que a nossa formação brasileira foi calcada na invisibilização de pessoas, na venda de corpos enquanto mercadorias, né? Ou seja, essas pessoas já foram tratadas desde o primeiro momento como pessoas não existentes para o nosso governo. E isso só foi se substituindo ao longo do tempo, né? Ah, mas nós tivemos a libertação da escravidão. Sim, tivemos, mas essa escravidão ela continua de forma moderna, né? Eu gosto muito de uma pesquisadora e rapper que é a Preta Rara, e ela tem um livro que ela vai dizer que
a senzala moderna é o quartinho da empregada doméstica. E nesse livro ela fala o quanto a nossa sociedade passa geração após geração, mas continua visualizando mulheres negras como únicos espaços e unicamente destinadas à posição, à postura de empregadas domésticas, né? Então, quando a gente vê mulheres alçando voos para longe disso, a gente verifica que o quão difícil é fazer isso, porque a sociedade ela não está preparada para essa conversa que a gente diz, né? E nem para que a gente ocupe esses espaços. Então é comum ver as pessoas dizerem: ah, mas que preto arrogante, que preto metido, que preta isso, que preta aquilo. Fora que, para além de uma violência racial, isso é justamente dizer o quê? Que as pessoas não estão acostumadas a lidar com pessoas pretas em posição de poder e destaque. Né? Estão acostumados a lidar com pessoas pretas em posições subalternas, como a de empregada doméstica, um pedreiro. Então, quando a gente chega de igual para discutir isso, opa, só um pouquinho, que mundo é esse em que outras pessoas estão alcançando esses meios, né? Então, quando a gente chega nessa comunidade, consegue dizer para essa pessoa: nossa, você tem esse direito, mãe, você tem o direito de vaga em creche, a gente vai fazer um processo para garantir isso. Isso dá para essa mãe uma autonomia, uma segurança, né? De que tem alguém ali lutando com ela e por ela. Porque essas lutas não chegam nesses meios, porque justamente são os meios que as pessoas esperam que não cheguem. Porque se a gente alimenta isso, é o que eu acabei de fazer a analogia. Opa, mas aí essas pessoas vão conseguir chegar, né? E aí a gente vai escapar dessa lógica desigual em que se formou o nosso país, né? Mas é mais ou menos por isso que a gente luta, né? O projeto Defesa Periférica, ele recebeu o prêmio Fórum Justiça de Direitos Humanos e também foi vencedor do edital Fundo Brasil. É isso? Tá Exatamente. Correto? Eu queria saber, assim, como é que foram, né, esses dois momentos, assim, de ver o projeto nessas posições de destaque e o que significou para vocês, né, as fundadoras e a equipe do projeto. Nossa, especialmente o prêmio Fórum Direitos Humanos, né? Ele veio ali no final de 2023 e a gente tinha meses de projeto, não tinha um ano ainda fechado de projeto, né? Então a gente fez a inscrição ali no prêmio e, para nossa surpresa, a gente pôde ser nomeada e reconhecida como trabalho destaque, né? E um dos vencedores aí do prêmio, né? E isso trouxe para nós, assim, uma perspectiva de que a gente estava no caminho certo, né? E foi um momento muito bonito, né? Especificamente porque a gente pôde abrir esse reconhecimento também para os nossos integrantes. Então, estavam as famílias dos integrantes ali e a gente pensou, né? Eu e a Isidora depois, nossa, olha a oportunidade que a gente pode estar dando para membros nossos, né, e para pessoas que compõem o projeto, de também terem esse reconhecimento, de terem as famílias aqui acompanhando uma conquista que talvez por meios individuais não conseguisse ser alcançada tão fácil, né? Então a gente se viu ali numa responsabilidade muito ímpar de, nossa, olha o que a gente fez, deu certo, né? Mas muito além disso, olha o que a gente ainda pode fazer. E aí a gente seguiu, né, alçando voos. Naquele momento ainda éramos nós as duas únicas lideranças e seguimos aprimorando esse trabalho até que a gente chega atualmente agora de 2024 para cá, especificamente ali quando nasceu a minha filha, né, ali no mês de maio, a gente consolidou de fato o projeto enquanto uma associação, né, fizemos o registro e ali então a gente consolida essa associação e passa a ter então um corpo diretivo que vai debater questões mais complexas, né, da organização de trabalho do Defesa Periférica, né? E eu gosto muito de falar desse corpo diretivo porque ele é composto por 6 mulheres, das quais 4 são mulheres negras, né? Então a gente não costuma ver coletivos que são liderados por mulheres em que pese nessa situação racial, né? E isso tudo só foi possível por a gente ganhar esse destaque e começar a ver quantos outros caminhos, né, a gente poderia abrir. E aí, em 24 já, vem ali o reconhecimento, né, e a premiação pelo Fundo Brasil, também foi ali pelos meses de junho, julho, né, o que nos deu um outro suporte, né, então
Hoje, por exemplo, deu um suporte até financeiro, né? Hoje, por exemplo, nós somos um dos primeiros coletivos que nós temos um sistema próprio de gerência, né? Então, foi criado um sistema interno ali em que a gente consegue fazer relatórios das comunidades em que a gente participa. Então, quantas pessoas são, né? Qual é o perfil dessas pessoas, o que nos dá uma outra frente de atuação que também surge agora em 2025, de 24 para 25, mas mais em 25, né? Que é o núcleo acadêmico do Defesa Periférica, que é coordenado aí por mim e por uma outra colega, que é a Caroline Silveira, que também é doutoranda em Sociologia na URGS, né? Em que a gente começa a olhar, as pesquisadoras natas, né? Sociólogas, começa a olhar para essas comunidades e pensar, nossa, a gente consegue fazer mais do que os atendimentos jurídicos aqui, hein? Tem muito material para ser divulgado, para ser amplificado, né? Falando em divulgação, quem quiser conhecer o projeto, né? Ah, quero saber mais. Como é que faz? Tem rede social? Como é que procura? Temos rede social, né? É o nosso principal veículo de comunicação. E lá vocês conseguem ver, assim, todo o material que já foi produzido da Defesa, desde o início, né? Então, e tem vídeo. E como a gente não tem suporte de empresa que faz lá o nosso marketing, né? Nós fazemos o nosso próprio marketing, né? Então a gente é advogada, marqueteira, social media. Tudo, a gente desenvolve todas essas atividades, né? E eu acho que isso também foi uma marca única do Defesa, porque a todo o atendimento a gente sempre fez um registro de um vídeo de como era aquele atendimento, como era aquela comunidade, né? O momento que a gente estava pisando, a reação das pessoas, a autorização delas, né? E isso mostra muito do nosso trabalho, o que a gente consegue alcançar, né? E não alcançar. Então, ali no Instagram, além de ser o nosso veículo de comunicação e o nosso contato, que ali tem também endereço de e-mail, telefone, né? Que as comunidades podem nos contatar para requerer esses atendimentos, né? E aí a gente avalia se tem data disponível, não tem, né? Isso é uma outra coisa que eu ia perguntar. Vocês vão até as comunidades, mas as comunidades também podem procurar vocês? Com certeza. E a partir desse primeiro ano de atuação do trabalho, né, a gente começa a ampliar essa divulgação e outras comunidades em contato com as que já foram atendidas começam a nos solicitar isso, né? Porque o terceiro braço do Defesa, nem eu já nomeei aqui para vocês, o acolhimento jurídico barra atendimento jurídico, né? Que se vincula em levar esse acesso à informação para as pessoas das comunidades periféricas. O segundo é a prática jurídica para esses assistentes. E o terceiro é justamente essa comunicação com as lideranças, né? Então, fazer essa parceria de forma com que esse trabalho não seja esquecido, ou a nossa passagem por lá não seja uma mera passagem, né? Então, a gente faz contato com essa liderança local e articula com essa liderança, né? Olha, nós temos um atendimento para fazer, podemos fazer tal data? Sim. Então, a partir de agora, a liderança, é sua responsabilidade de divulgar isso para os membros, porque nós poderíamos adentrar a comunidade, mas a gente entende, e por entender o funcionamento disso, né, delas, que é interessante esse contato com a liderança, porque essas pessoas tendem a confiar muito mais nessa liderança quando é levada essa informação desse trabalho, né? Então, a gente articula com essa liderança faz a divulgação, faz o chamamento das pessoas, e a gente vai à comunidade e faz o atendimento, né? E aí, com essa ampliação do nosso trabalho, a gente teve muitas outras comunidades, muitas outras lideranças que nos procuraram nesse meio do caminho, né? Então, a gente tem esse objetivo de fazer esse contato com a liderança e deixar essa liderança enquanto referência, né? Então, a gente tem, em cada comunidade que a gente atendeu, a gente tem uma referência ali com quem a gente comunica. Muitas das vezes as pessoas não têm contato, não têm telefone. A gente faz aquele contato por aquela liderança, né? E acaba que é assim que a gente consegue valorizar aquele espaço, dar voz, dar luz, né? Porque muitos dos projetos, às vezes, chegam nesses meios e querem holofotes, mas não querem o trabalho. É muito diferente
nós, né, a nossa atuação, o nosso trabalho, até porque eu e a Isadora somos as diretoras, somos as presidentes dessa associação, mas a gente está ali trabalhando junto, pegando junto, fazendo um atendimento também, orientando os nossos membros, né, para fazer um atendimento de qualidade, e muito do que eles aprendem ali, eles podem depois ampliar para os seus escritórios, para os seus clientes, né, então tem muito disso. Recentemente, tu fostes nomeada como membro da Comissão da Igualdade Racial da OAB-RS. Eu queria saber como é que tem sido, assim, essa experiência, né? E o que que tu espera disso para o futuro? Então, a Comissão da Igualdade Racial, ela tem o meu coração, né? Desde o começo aí da minha certificação enquanto advogada, né? Porque, para quem não tem o conhecimento, a gente precisa fazer o exame da OAB, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil, ser aprovado nesse exame, nesse certame, para depois conseguir, então, a carteirinha, a famosa carteirinha, né? E isso é um processo muito doloroso e muito custoso, né? Porque é uma prova difícil, mexe com o psicológico, né? E tudo mais. Então, assim que eu consegui, demorou algum tempinho, né? Não vamos revelar quanto, mas demorou um tempinho. Assim que eu consegui a certificação, eu já fiz contato com a Comissão da Igualdade Racial, porque eu justamente queria me inserir nesse espaço institucionalizado dentro da OAB. Descobrir quem era essa comissão, o que que fazia, o que que não fazia, e revolucionar como é todo o espaço que eu piso, né? Então, ao fazer contato, na época, a nossa presidenta era a doutora Letícia, né? Agora é a doutora Janaína, já mudamos a gestão. Mas, de igual forma, o trabalho que a OAB desempenha e tem desempenhado com projetos sociais que aproximam a comunidade, né, especialmente negra, dos seus direitos e seu conhecimento, né? Então, é uma experiência muito bacana. Eu já participava da comissão há algum tempo e agora veio a portaria de nomeação, né? Que traz um reconhecimento para a nossa trajetória, né? E faz com que a gente se sinta muito mais pertencente a esse espaço. Porque, por incrível que pareça, mesmo que eu tenha OAB, mesmo que eu seja advogada, a forma de tratamento para mim, que sou uma mulher negra, ela é diferente, né? Então, dentro desses espaços institucionalizados, muitas das vezes, nós não vamos ser tratados da mesma forma como colegas brancos. Existe essa realidade e a gente sente isso. E muitas das vezes também isso não é de forma direta, né? É de forma pelos cantos, pelos olhares, pela exclusão, pelo espaço que se cria entre tu saber o teu direito, entre tu saberes a tua atuação enquanto advogado, né? Mas a Comissão da Igualdade, não, ela faz justamente o contrário. Ela aproxima, especialmente os colegas negros, né? Para conversarem entre si, para se conhecerem, para terem esse apoio, esse suporte, né? Muitas colegas já fiz desse meio, a gente tem vários debates, né? Muitas já vieram, não, olha, quem sabe a gente faz uma parceria, vamos dividir esse caso, né? Vamos atuar juntas, vamos se fortalecer, né? Enquanto mulheres negras e pessoas negras nessa comissão, né? Então, o que eu espero da OAB é justamente, da OAB não, dessa comissão, né? É justamente essa ampliação dessa troca, né, que a gente tem entre os nossos. Isso até eu ia te perguntar, acho que tu já pincelou um pouquinho, mas eu queria saber quais são as atribuições dessa comissão, né, dos membros, enfim, que tipo de atividades essa comissão promove, de projetos? Então, atualmente tem inúmeros projetos sociais, mas dois deles que eu posso destacar aqui são o Pílulas Literárias, que trabalha com a divulgação no Instagram de artistas negros, né? Então, um poema, uma música, algo que é relatado por alguém, pode ser nós, ou né, chega um vídeo lá para o projeto. Isso é divulgado justamente para dar o conhecimento de quem são esses artistas negros que estão por trás disso e fomentando a nossa cultura, né? Outro projeto é o OAB Vai à Escola, em que nós, enquanto profissionais, ali levamos palestras e orientações para essas escolas de formas de combate ao racismo, né? E mediante isso tem o Origens, projeto Origens, que é semelhante ao Voo à Escola, mas que trabalha com aprofundamento das nossas origens de fato, por isso o nome, né? Então leva para as escolas um conhecimento maior do que simplesmente formas de combate ao racismo, assim,
quem nós somos, da onde nós saímos, né, a nossa ancestralidade. Então, essa comissão atua com trabalhos voltados para a comunidade, mas muito mais para que essas pessoas tenham conhecimento, né, de quem são, dos seus direitos e tudo mais, que é, na verdade, o que a OAB nos oferece esse espaço para atuar nas comissões e desenvolver esses trabalhos, né? E quem quiser conhecer mais também pode ir para as redes que esses projetos estão lá. Com certeza, vão estar lá bem divulgados, né? Especialmente pelo nosso Instagram da comissão, que é o CIR2, se eu não me engano, né? Mas depois posso divulgar melhor. E lá vai ter tudo explicadinho, como é que é a divulgação, né? Especialmente se forem escolas, como é que faz para contatar, para ir até lá dar uma palestra, né? Sobre questões raciais e tudo mais. Ah, que demais. Já, infelizmente, nos encaminhando para o final, é muito, muito bom te ouvir, saber dos projetos. Mas eu quero te fazer uma pergunta que é uma pergunta que eu tenho feito para todas as pessoas que vêm aqui no podcast, que é o seguinte, doutora Gabriela, então, o que é ciência para ti? Nossa, ciência para mim é algo muito caro, porque, na minha visão, é a forma como a gente produz e prova conhecimento, né? E, na verdade, o mundo se movimenta por essa ciência, né? Então, tem sempre alguém, alguma pessoa que está estudando, que está trabalhando e trabalha com essa produção de conhecimento e essa prova, né? Então, eu me declaro como cientista social, que é o trabalho de uma socióloga, justamente por isso, né? Como tu bem declaraste ali no início, eu sou pesquisadora e eu faço pesquisa na área do sistema de justiça criminal e desigualdade racial, mais especificamente tentando ver e provar quais são as diferenças de tratamento criminal para pessoas brancas e pessoas negras nesse sistema de justiça, especificamente o criminal, que é o meio que eu atuo na advocacia, né? Então, dentro da advocacia, enquanto eu exerço uma defesa num tribunal do júri, eu trago argumentos ali que vão ajudar a provar a inocência daquele meu cliente. Isso é produzir ciência, né? Dentro da academia, enquanto eu produzo aqui a minha tese, enquanto eu produzia a minha dissertação, eu trouxe elementos científicos, produzi uma pesquisa que pode provar que há esse tratamento diferenciado para pessoas brancas e negras e como isso acontece, podendo também propor uma forma de combate. Então, isso é produzir ciência, né? Então, a ciência ela é um compromisso que a gente tem de vida, especialmente quando a gente está nesses espaços da academia, da advocacia, e que faz com que a gente consiga produzir esse conhecimento para as pessoas. Olha, qual é o conhecimento que eu produzo hoje, né? Racismo, como ele opera, de que forma ele se manifesta, né? E a forma como ele se manifesta é o meio pelo qual eu provo que isso existe, né? Então, dedicar a minha carreira aí a pesquisar isso, para mim isso é ciência e reconhecer também, porque tem inúmeros colegas, assim como tu, assim como outros do nosso PPG também, que também se destinam a sua vida a isso e não são reconhecidos, não são valorizados, né? A gente costuma brincar, tem aqueles memes na internet que diz assim, nossa, você só estuda ou trabalha também, né? E fazer pesquisa é um trabalho comprometido em que a gente abdica das nossas vidas pessoais, né, dos nossos objetivos particulares, para poder provar alguma coisa para alguém. Então, isso envolve muito da ciência, né? Espero que a gente consiga aí um dia ter essa valorização, esse reconhecimento, né, que ainda é precário no nosso Brasil, né? Esperamos. Esperamos. É muito legal, assim, ver como as coisas se conectam na tua trajetória, né? E desejo, assim, vida longa para o Defesa e para outros projetos que eu tenho certeza que vão vir, né? E quero que tu venhas aqui mais vezes para a gente conversar mais. E é isso, muitíssimo obrigada, muito, muito bom te ouvir. E esse, então, foi mais um Ciência para Ti. Muito obrigada para quem nos ouviu, para quem nos assistiu também. E até o próximo episódio.